Você já notou? O funcionário que chega cedo, faz mais do que devia, nunca reclama, é o primeiro a ser esquecido quando chega a promoção, o cara que cobre o colega doente, que assume a bronca do time, que ouve calado o chefe gritando por um erro que não cometeu. Ele não discute, não se defende, só abaixa a cabeça e continua. Esse cara é você? Então você já sentiu a frustração silenciosa de ser bom demais, e mesmo assim, ser invisível. Você tenta manter tudo em paz, com a parceira, com a família, com os colegas. Você se esforça para ser compreensivo. Respira fundo antes de responder. Recua quando sabe que poderia explodir. Não por covardia, mas por respeito, por maturidade, por autocontrole. Você achou que isso era virtude, que ser educado, gentil e paciente seria reconhecido, mas o que recebeu de volta? Cobrança, desdém, gente pisando nos seus limites como se você nem tivesse. Você cresceu acreditando que ser bonzinho era qualidade. Te ensinaram que gentileza gera gentileza, que se você suportar com dignidade, o mundo vai entender. Mas o mundo não opera por justiça. O mundo opera por leitura. E ele leu você, como fraco, como previsível, como solo fértil para o descarrego emocional alheio. Você pode ter o melhor coração, mas se não impõe presença, sua bondade vira isca, se não representa consequência, sua paciência vira conveniência, e seu silêncio vira permissão. Aos poucos, você vai se moldando. Fica conhecido como o cara de boa, aquele que dá conta, que não complica, que entende tudo. Você é o homem confiável, até que começa a ser o homem explorado, e quando se dá conta já virou função, não pessoa, função, o apoio emocional da casa, o amortecedor do time, o escudo da família. E o que o mundo faz com escudos quando a guerra termina? Descarta. Você foi perdendo espaço, perdendo voz, perdendo presença, até virar isso, um tapete. Ele está lá, no chão, sempre no mesmo lugar, sempre disponível, sempre limpo. Ele não questiona, não responde, não impõe. Ele só está ali, inerte. Todo mundo pisa, todo mundo suja, e ninguém agradece. Ninguém pergunta se ele está bem, porque a função do tapete não é ser visto, é ser usado. Essa é a identidade que a sua bondade construiu, a de alguém que se anulou tanto, que virou acessório. E sabe o que é mais cruel? Ninguém respeita o tapete. Porque para ser respeitado, você precisa representar risco, precisa ser um muro, não um pano, precisa ser presença, não passividade. E o homem que vive pedindo desculpa por existir, que se dobra por aprovação, vira isso, um tapete que sorri. Mas você sabe, lá dentro, onde ninguém vê, você sabe, esse papel tá te matando. E mesmo assim, você continua sorrindo, como um tapete. Mas essa história, essa farsa disfarçada de virtude, precisa acabar agora, porque talvez você nunca tenha sido bonzinho. Talvez você só tenha sido condicionado. Como te ensinaram a ser útil e descartável, sem reclamar, te disseram que ser bom era o suficiente, que bastava ser justo, respeitoso, humilde, e o mundo veria o seu valor. Mas esqueceram de te avisar que o mundo não é cego. O mundo é seletivo. Ele vê sim, mas escolhe o que vale a pena enxergar. E você, do jeito que foi moldado, passou a ser visto como previsível, como frágil, como descartável. Ser bom, do jeito que te ensinaram, virou uma armadilha bem decorada, uma coleira moral com cheiro de virtude. Você cresceu sendo elogiado por ser diferente dos outros meninos, por não bater de volta, por ser educado, atencioso, bonzinho, mas agora que é homem, sente o peso disso no corpo, porque não é só no trabalho que te ignoram, é em casa também, na relação onde você sempre cede, no grupo onde sua opinião não move nada, no círculo onde você é o último a ser ouvido e o primeiro a ser chamado quando precisam de ajuda. A farsa de ser bom começa assim: te ensinam a evitar conflito, a ceder sempre, a entender o outro mesmo quando ninguém se importa com o que você sente, a engolir o choro, a ser compreensivo até com quem te humilha. E você chama isso de força, de maturidade, de bondade, mas o que você está fazendo é se apagando. Você virou um prestador de paz emocional,
um zelador invisível da estabilidade dos outros, alguém que conserta tudo por dentro e por fora, menos a si mesmo. Você acha que é forte por aguentar tudo calado, mas o silêncio que você cultiva não é força, é condicionamento. É o resultado de anos sendo treinado para ser inofensivo. Você foi moldado para ser bom, sim, mas só até onde a sua bondade não ameaçasse ninguém. Você foi premiado por ser dócil, por ser útil, por não incomodar. E agora, o prêmio virou maldição. Você não pode mais dizer o que pensa, não pode impor limite, não pode simplesmente parar de agradar. E o pior? Agora nem você consegue mais ser diferente. Quando tenta dizer não, a culpa te corrói. Quando pensa em se impor, sua mente já sussurra: será que vão me odiar? Será que estou sendo grosso demais? Você foi tão treinado para ser aceito que agora rejeita a si mesmo sempre que tenta sair do papel. Você não precisa mais de correntes. Virou o seu próprio carcereiro. Você começa a se perguntar: será que eu sou assim mesmo? Ou só fui domesticado demais para me lembrar de quem era? Porque no fundo você sabe, não é fraqueza o que te define. É um script, um roteiro onde a bondade virou cárcere e a sua liberdade foi confundida com egoísmo. Mas não foi egoísmo o que te faltou. Foi limite, foi presença, foi permissão para existir sem precisar agradar. Por que ser legal é ser fraco aos olhos do mundo? Você começa a notar o que antes ignorava. Na reunião, ninguém te escuta até o fim. Na relação, tudo é culpa sua. Na família, sua voz é sempre a mais descartável. E no fundo, ninguém diz isso. Mas você sente. Não te respeitam. O mundo aprendeu a te usar porque você ensinou como quer ser tratado. E o mais cruel é que isso não começou agora. Começou quando você era criança. Quando aprendeu que amor vinha com manual de instrução. Quando entendeu que chorar era feio, dizer não era falta de educação e se posicionar era ser rebelde. Aos poucos você trocou sua voz por silêncio, seu limite por sorriso, sua presença por conveniência. Nasceu aí o cara legal, o cara que resolve tudo, que sempre entende o lado dos outros, que não cria problema, que vive pedindo desculpa até quando não erra, que já entra em qualquer ambiente pedindo licença, até para existir. Mas aqui está o que ninguém te conta. O mundo não respeita esse homem. Ele pode ser elogiado, pode ser chamado de fofo, maduro, compreensivo, mas quando chega a hora de ser ouvido, de ser levado a sério, de ser desejado, ele some, porque o cara legal não impõe consequência. Ele aceita tudo, e quem aceita tudo vira nada. Você se tornou previsível. Sua postura já não provoca nada além de conforto. E aquilo que conforta não é temido. E o que não é temido não é respeitado. É duro ouvir isso. Mas você já sentiu isso no trabalho. Você já percebeu que o colega mais ríspido, mais assertivo, mesmo errando mais, ainda assim é levado mais a sério que você. Você já viu o chefe mudar o tom com quem se impõe e manter a arrogância só com quem abaixa a cabeça. Você já notou que nos relacionamentos, quem mais se doa geralmente é quem mais sofre, porque aquele que se dobra demais se transforma num tapete emocional. A psicologia do submisso é essa: ele quer amor, mas implora por aprovação, ele quer paz, mas vive engolindo conflitos, ele quer respeito, mas abre mão de si mesmo para ser aceito, e com o tempo vira um especialista em sentir o clima, em pisar em ovos, em decifrar o humor alheio antes de dizer qualquer coisa. Mas sabe o que ele esqueceu de aprender? A olhar para si. O submisso perdeu a bússola, não sabe mais o que quer, só o que os outros esperam. Não sabe mais se está certo, só se agradou. Não sabe mais se gosta de si, porque aprendeu a se ver pelos olhos de quem o julga. E quando esse homem tenta mudar, o sistema ao redor se levanta. Pessoas próximas começam a questionar. Tá diferente, hein? Tá arrogante. Você não era assim. O que aconteceu? A resposta é simples. Você acordou. A verdade é brutal. Você pode ser legal e ser esquecido, ou pode ser respeitado e carregar o peso de desagradar. O manual do príncipe silenciado, como Maquiavel, enterra o mito do cara legal. E quando isso acontece, não importa o quanto você tentou ser justo, educado, leal, o que importa é o que você representa. É aí que entra uma verdade desconfortável.
uma daquelas que você não precisa concordar por completo, mas que te dá um golpe frontal porque você conhece a sensação. Maquiavel. Nome incômodo, figura carregada de controvérsias. Muitas de suas ideias não cabem numa visão de mundo justa ou íntegra, e nem precisam caber. A proposta aqui não é exaltar o autor, é extrair um recorte brutal de realidade que, com a lente certa, pode virar alavanca. Maquiavel não falava de virtude, falava de percepção, de imagem, de impacto, e uma de suas frases mais cortantes descreve você melhor do que qualquer diagnóstico moderno. O homem que deseja agir sempre de maneira virtuosa está fadado à ruína entre tantos que não são. Você não precisa concordar com tudo, mas a realidade por trás dessa frase você conhece na pele. Quantas vezes sua tentativa de ser justo só te deixou vulnerável? Quantas vezes sua paciência foi confundida com submissão? Você acreditou que bastava ser íntegro para ser reconhecido, mas o mundo não opera com base na sua intenção. O mundo opera com base na leitura que fazem de você. Se a leitura for de fraqueza, acabou. Não adianta dizer que você é do bem, que tem boas intenções, que jamais faria mal a alguém. Você está sendo julgado o tempo todo, não pelos seus valores, mas pela sua postura. E postura, meu irmão, não é feita de palavras, é feita de presença. A forma como você entra numa sala, o jeito que você diz não, o silêncio que você sustenta quando esperam que você se justifique, a firmeza com que você encerra uma conversa ou um ciclo. É isso que define o respeito, não a sua gentileza. E se você continua achando que basta ser uma boa pessoa para ser protegido, vai continuar sangrando em silêncio. Porque no mundo real, ser visto como bom não é o mesmo que ser levado a sério. Essa é a parte que ninguém te contou. Essa é a lição que ninguém teve coragem de te dar. E o que é pior? Carregar pela vida inteira a sensação de não ser visto, de ser aquele que todos gostam, mas ninguém escolhe, de ser o cara que ajuda todo mundo, mas é sempre deixado para depois, ou enfrentar o desconforto de ser respeitado, de dizer o que pensa, de impor limites, de desagradar quando for preciso, mas construir, enfim, a vida que sempre quis viver, a vida onde você não é lembrado por ser útil, mas por ser íntegro, onde suas relações não são sustentadas por medo de te perder, mas por respeito em te manter, onde sua presença não é conveniência, é força, é direção, é escolha, porque no final das contas, ser respeitado pode até doer no começo, mas é esse incômodo que te devolve a dignidade e abre caminho para tudo aquilo que o cara legal nunca conseguiu alcançar. Respeitado ou amado? O preço psicológico da escolha que te persegue em silêncio. Você pode ser legal e ser esquecido, ou pode ser respeitado e carregar o peso de desagradar. E o que é pior? Carregar pela vida inteira o fardo de nunca ser ouvido, de sempre ter que se justificar, de sorrir quando tudo em você quer gritar, ou sustentar o desconforto de dizer não, de ser mal interpretado por um tempo, mas finalmente construir o tipo de vida que ninguém pode ignorar? Essa escolha não é só filosófica, ela é psicológica. Ela molda suas relações, sua carreira, seus amores e a sua autoestima. E você sabe disso, porque sente. É por isso que o cara legal, o bonzinho, o compreensivo demais, vive implodindo por dentro. Não é que ele seja fraco, é que ele está exausto de ser ignorado. Ele faz tudo certo, tudo o que disseram que era o certo, e mesmo assim vive sendo passado para trás. E aí um dia você esbarra com uma frase indigesta, dessas que parecem até cruéis de tão verdadeiras. É muito mais seguro ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Maquiavel, sim, é uma frase incômoda, e se você olhar com a lente errada, vai enxergar frieza, arrogância, insensibilidade, mas se você olhar com a lente da sua história, você entende. Porque o homem que vive para ser amado, para agradar, para nunca decepcionar, geralmente termina sozinho, quebrado ou completamente irreconhecível. Ser respeitado no mundo real não é sobre levantar a voz, é sobre ter coluna reta, é sobre colocar limite, sem gritar, é sobre recusar o que te diminui, mesmo que isso custe carinho momentâneo. É sobre sair de um ciclo que te humilha,
antes de implorar por migalhas. E sim, isso assusta, porque você aprendeu a acreditar que o amor é o que te salva. Mas ninguém te disse que o amor sem respeito te destrói. Você se esforça para ser bom, para ser gentil, para merecer o melhor, mas não percebe que, no fundo, o mundo não premia a bondade. Premia a presença, premia quem impõe limite, premia quem representa risco, não ameaça risco. Risco de perder o acesso, risco de perder o privilégio, risco de ouvir um não de quem aprendeu a se curvar a vida inteira. E quando você para de tentar ser amado a qualquer custo e começa a construir sua autoridade interior, a vida muda. Alguns se afastam, outros se assustam. Alguns dizem que você ficou frio, mas no fundo, pela primeira vez, você se reconhece. Você dorme em paz não porque todo mundo gosta de você, mas porque você parou de se odiar por nunca se posicionar. Ser amado é bonito, mas ser respeitado é o que sustenta uma vida digna. Você pode tentar se esconder do desconforto, tentar justificar o que vive dizendo para si mesmo: eu sou só alguém que tenta manter a paz, que não gosta de conflito. Mas você sabe, lá no fundo sabe, isso não é paz, é medo. Medo de impor limite, medo de ser mal interpretado, medo de ser rejeitado por finalmente se posicionar. E é esse medo que te transforma, não em um homem bom, mas em um homem domesticado. Você sorri demais, cede demais, pede desculpas por existir, e quando vê, não tem mais espelho, só um reflexo vago de alguém que vive para não incomodar. Mas agora vem a parte mais difícil, a parte que você precisa ouvir, mesmo que doa. O mundo não esquece os homens bons, mas apaga sem culpa os homens bonzinhos, os que se anulam, os que se dobram por medo de perder, os que aceitam qualquer coisa com um sorriso falso. Você sabe do que estou falando. Aquele cara que todo mundo dizia, ele era tão legal, mas ninguém ligou quando ele sumiu. Ninguém foi ao enterro, ninguém sentiu falta. Sabe por quê? Porque ele nunca incomodou. E o que não incomoda, não marca. O que não impõe presença, desaparece. Esse cara não era você, mas pode ser. Se você continuar vivendo para agradar, se continuar chamando covardia de empatia, se continuar chamando fuga de maturidade. E aqui termina o ciclo. Você não precisa ser odiado, mas precisa ser claro. Não precisa ser cruel, mas precisa ser firme. Você pode ser bom e ser lembrado, ou ser bonzinho e ser apagado como um número na planilha da vida. A escolha está nas suas mãos, mas o tempo, não. Esse canal, esses vídeos, esses roteiros não são sobre dar lições, são sobre acender velas em corredores escuros onde muitos caminham sozinhos. E se uma dessas velas iluminou algo dentro de você hoje, já valeu. Se você ainda não se inscreveu no canal, tudo bem. Continue sendo legal, continue deixando a vida te atropelar. O algoritmo adora quem vive para agradar. Agora, se você está pronto para parar de ser a versão domada de si mesmo, clique em curtir, comenta lá embaixo a última vez que você disse não, sem culpa, e se inscreve. Não porque eu pedi, mas porque a partir de agora você só faz o que escolhe fazer.